Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao LideriCast, esse podcast que tem o objetivo de abençoar tua vida. Eu sempre costumo falar aqui que o nosso objetivo é fazer você crescer naquilo que você é e naquilo que você faz. Hoje, junto comigo, eu tenho um convidado muito especial que daqui a pouco a Suelen vai se apresentar. Na verdade, eu vou deixar ela falar um pouco mais e apresentá-lo também. Isso aí, hoje o convidado é especial porque ele faz parte do nosso ministério mais do que, né? Ele dá o DNA do ministério. E antes de apresentar ele, eu quero pedir para você curtir, comentar esse podcast, faça sua pergunta aqui, nos acompanhe nas redes sociais. A gente tem tentado apresentar o maior e o máximo de conteúdo possível para você aproveitar e se munir de conhecimento para você, para o seu ministério, para a sua liderança. Já se inscreve aqui nesse canal e envia esse conteúdo para aquela pessoa que você sabe que precisa liderar e aprender isso com excelência. Então eu vou falar com o nosso, eu não, né? A gente vai falar com o nosso bispo hoje, Bispo Júnior Galvão. Fica à vontade, bispo, para se apresentar. Legal, gente. Obrigado pelo convite. Uma alegria poder estar aqui junto com vocês, participando desse podcast tão importante com esse tema, né? Sobre liderança, sobre tanta coisa bacana que é compartilhado aqui. Eu sou Bispo Júnior Galvão, sou casado há 18 anos, né? Com a Kate. Tenho 3 filhos, Nicolas, Gustavo e Lívia. E estar aqui junto com vocês é uma alegria poder servir e ter esse tempo com vocês. É isso aí. O nosso objetivo, bispo, é a gente sugar o máximo de informação possível para inspirar essa pessoa que sonha em liderar ou que já lidera, já Hum. pastoreia, mas está se sentindo sozinho, né? Eu queria que já vou fazer algumas perguntas aqui, Suelen, você pode me interromper quando quiser, mas conta um pouquinho do seu começo. Porque hoje o senhor, nós Hum. estávamos conversando até ainda há pouco sobre a relevância que às vezes Deus nos dá, né? Deus falou para Abraão que engrandeceria o nome dele. E pela graça de Deus, Deus tem engrandecido o seu nome na nação, de as pessoas Hum. conhecerem o Senhor, conhecer um pouco daquilo que o Senhor tem construído nesses anos. Conta o seu começo, porque todo mundo quer ser grande, mas às vezes nem todo Uhum. mundo quer começar pequeno. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua história, como começou, os processos, se você pudesse minimizar a sua história em poucas palavras, como que seria? Eu acho que liderança tem a ver com a semente, né? E muita gente quer algo grande e não consegue alcançar algo grande porque está esperando algo pronto, né? E na realidade, liderança tem tudo a ver com a semente que a gente preserva, com a gente rega e a semente a gente não cuida num dia a dia, né? Só num dia apenas, né? Mas todos os dias. É como aquele feijãozinho, quem nunca colocou no copo, né? Quando estava fazendo experiência, no outro dia corria para ver como é que já estava. Então a gente precisa regar. Então o que que eu aprendi? Sempre tudo que veio na minha mão, eu procurei fazer sem expectativa até no começo de como seria, de onde ia dar isso, onde ia parar tudo isso, né? Eu só queria poder servir. Então, eu acho que a base da liderança, principalmente a liderança cristã, acho que o nosso primeiro chamado é entender que o nível mais alto de liderança é quando a gente entende o servir realmente, não simplesmente como uma posição, mas como uma missão de Deus no nosso coração. Então eu comecei muito cedo servindo, né? Com 6 anos eu já tocava bateria no culto de domingo na igreja. Então a minha questão da liderança está muito conectado com as coisas espirituais, que é onde eu lidero hoje. Tenho liderança fora em outras coisas, empresas também, mas principalmente hoje como presidente, como líder do ministério. Então, eu comecei muito cedo tocando bateria, aí depois foi liderando o Ministério de Louvor, depois liderando jovens e aquilo que chegava na minha mão para fazer, eu sempre procurava dar uma resposta, né? Sem olhar, eu queria servir no nível no qual me foi proposto. Então, eu acredito que quando todas as vezes que um líder vê alguém que ele está fazendo o seu melhor na posição onde ele foi colocado, ele sempre vai ter promoção por causa disso, né? Eu gosto de Lucas, a gente fala muito desse texto de Lucas 8,16, né? Da candeia que está queimando e ela é colocada no alto do velador para que toda a casa seja iluminada. Eu gosto muito desse texto porque tem muita gente que está esperando ser colocado no alto para começar a brilhar, para começar a fazer. E o segredo da liderança é começar a fazer a diferença, ser influente, servir no lugar e na posição onde Deus nos colocou, né? Então, regar a semente através do nosso servir no nível, entender as pessoas que estão, entender os ciclos é muito importante, né? É claro que quando Deus quer te promover,
Os níveis de guerra também aumentam, né? Os níveis de gigante, de dificuldade. E só que o segredo é perseverança, né? Liderança não é feito do dia para a noite. Os processos que a gente não entende são realmente eles que nos habilitam, né, a viver um novo nível da liderança. Então, eu acredito, assim, é difícil resumir, né? Mas, assim, valorizar a semente, entender que tudo passa pelo servir. E é interessante que, às vezes, tem gente que vai crescendo e no processo ele cresce tanto que ele esquece o princípio que trouxe ele até ali, que é servir. É claro que às vezes a gente muda a posição de servir, mas a gente não pode esquecer o propósito da liderança, né? Que é influenciar, que é servir, e que é em prol de pessoas, né? Esse é o objetivo principal, principalmente dentro da liderança cristã. Então acho que é mais ou menos dentro disso que a gente está caminhando. E é isso, Eren, fala alguma É coisa. um bom resumo, né? Um resumo, mas prestando atenção nesse contexto todo, a gente fala sobre liderança, porque quando somos colocados numa liderança, ocupamos uma posição. Mas antes da liderança, temos que ter um posicionamento. É isso aí. Né? Isso nos leva a ocupar uma posição. E hoje a gente vê, né, muitas pessoas perdidas nesse processo, né? Como o bispo falou, é uma sementinha. E exige tempo, dedicação e... Aquelas pessoas hoje que estão dispostas a servir no simples, essas eu acredito que não é só sobre o galardão que está nos esperando no céu, mas um abraço, um olhar, né, das pessoas que estão ali sendo servidas. Isso também é muito legal. Pode falar, pastor. Não, eu ia só complementar que na caminhada ministerial, eu acho que fazem 15 anos aproximadamente, eu falei 13 de casado, então mais ou menos 15 anos que eu caminho no 100. E eu tava pensando quantas pessoas a gente viu chegar, começar e não permanecer, né? Porque às vezes a pessoa espera um sucesso, um resultado de uma forma imediata e rápida, né? E o segredo de você permanecer, né, em ciclos pequenos, entendendo cada momento, como que isso proporciona algo duradouro, né? Que as pessoas elas são muito boas para dar aquele tiro de 100 metros, aquela corrida rápida. Mas logo no caminho elas já se cansam porque elas não conseguem maratonar. Às vezes começar mais devagar, mas ter constância, né? Nem todo talentoso é perseverante, né? Às vezes o cara é muito bom, faz muito bem, a gente vê o chamado nele, nela, enxerga a capacidade, só que às vezes não tem a capacidade de perseverar, resiliência, né, em permanecer. E como a gente estava falando ali das questões das coisas pequenas, como é importante, né? Se a gente pode dizer que são coisas pequenas, porque na realidade a semente ela é uma partícula do nosso futuro hoje no nosso presente. Então, a maneira como a gente lida com a semente que a gente está na mão é uma fotografia de como se nós estamos habilitados para viver a semente, aquilo que Deus como tem. que a gente cuida da semente hoje determina se a gente vai comer ou não no futuro, né? É isso aí, muito bom. Então, eu lembro quando Davi, ele vai levar, né, os pães e os queijos ali, né, para os seus irmãos na batalha, ele deixa alguém cuidando das ovelhas que ele estava, né? Isso fala de responsabilidade, maturidade para continuar, deixar um legado, né? Por mais que poderia ser muito simples o que ele estava fazendo, parecia ser pequeno, né? Poxa, eu queria estar na batalha, mas os meus irmãos é que estão lá. Então, entender o tempo que é para mim estar lá, entender o tempo de eu fazer, porque às vezes a gente perde grandes oportunidades desprezando o que está na nossa mão. Se agora a hora é para fazer isso aqui, é para levar o pão e o queijo na batalha, eu vou fazer isso da melhor forma. E quando ele chegou lá, é interessante que a grande oportunidade apareceu. E eu aprendo uma coisa, quando Deus quer promover um líder, nem todo mundo vai para a batalha. Às vezes vai ser aquele que tem ousadia de fazer o que outros não querem fazer. Né? Então, assim, ele teve humildade para chegar lá, Deus abriu uma oportunidade para ele, e quando chegou na oportunidade, ele teve ousadia, porque tem muita gente que é paralisada, tem uma liderança, tem um chamado, mas está paralisado pelo medo e não consegue romper para a nossa nova fase. Daí você falou sobre pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão pensando até em parar, de repente, pastor que não consegue romper aquela fase. A gente precisa estar preparado para o momento de Deus, né? A minha oração é sempre essa: Senhor, não me deixa perder o tempo, não me deixa perder o momento da virada, para quando o gigante aparecer, a gente está habilitado e entender que não vai ser na nossa força. A gente só precisa estar preparado, habilitado para o tempo que Deus nos preparou. E quando chegar a hora, nós vamos viver tudo que Deus fala. Né? É muito importante isso. O bispo citou uma palavra que a gente cita bastante aqui, que é legado, né, pastor? Porque o bispo, então, vem de uma família, né, já pastoral, o apóstolo, a apóstola, né? E quando que esse legado
deixou de ser algo assim que a sua família ou que seus pais colocaram para você e virou algo que queimava dentro de você, assim, virou algo tão seu que você foi para cima. Eu gosto de dizer que a gente não escolhe o chamado, a gente é escolhido pelo chamado, né? A gente dá uma resposta na escolha de Deus na nossa vida. Então, chegou um momento que eu estava servindo, eu só queria servir, eu queria fazer. Eu nunca fui um filho de pastor que teve expectativa assim, não, eu vou assumir um ministério do meu pai, porque eu preciso ser. Não, muito pelo contrário, na verdade, eu não queria ser. E eu abro uma pausa para falar por conviver, e os filhos do bispo são a mesma pegada. A gente não vê a gente vê uma liderança, uma habilidade de servir neles, mas a gente não vê eles com a mínima vontade de falar, cara, eu vou assumir isso aqui que o meu pai deixou. Então, só que chegou um momento que foi natural. Eu acho que, e eu, assim, louvo a Deus hoje, né, como líder, entendendo essa visão de liderança, dele ter a maturidade, né, do meu pastor, dele entender de passar o bastão em vida, Legal. de passar o bastão correndo. Ele não passou o bastão se arrastando, como muitos líderes, né, querem transicionar e já não conseguem mais transicionar. Por quê? Porque a outra geração, né, ele está lá atrás, a outra geração está lá na frente e já não alcança mais as mãos para passar o bastão. Então, tu entender assim, a humildade de entender o tempo, né? Hoje ele continua liderando, é pastor da nossa igreja, nós continuamos honrando, mas o tempo de passar o bastão da liderança, acho que isso é muito importante. Eu acho que a coisa mais importante, vocês já falaram, é o legado. Né? É o legado e entender. Para mim, eu tenho já muitos líderes sendo formados, mas, por exemplo, para mim é uma alegria ver a maneira como o pastor Bruno vive hoje liderança, vive o chamado dele, já de maneira, né? Mas eu lembro do dia que ele chegou na igreja, né? A gente fez o casamento dele, apresentou o filho dele. Eu me lembro da primeira oportunidade que eu falei, assim, tem até no YouTube perdido, em algum lá, lugar bota tem. Isso na tela. Em algum lugar tem. Então, assim, e isso para mim, porque não é sobre coisas, não é sobre herança, é sobre legado exatamente, não é sobre construções de prédio, né? Mas o que é onde eu vou alcançar através da vida dele, por exemplo. Sim. Né? E o meu desejo como líder é que ele vá nos lugares onde eu não fui. Que ele pregue nos lugares onde eu não preguei, que ele tenha o que eu não tenho, que é o desejo, é a nossa visão como pais e filhos, né? Hoje eu tenho esse coração e isso é muito, muito importante. Então, assim, não teve um momento exato, acho que teve um momento da oportunidade exata. Foi quando meus pais tiveram que ir para o Rio de Janeiro e Deus já tinha falado com eles que eu iria assumir um ministério. E eu disse, Senhor, será agora? A gente nunca se sente pronto o suficiente para a posição que Deus quer nos levar. O dia que você se sentir pronto para aquilo que Deus tem, pode saber que é você e não é Deus, porque o que é de Deus a gente nunca vai estar preparado o suficiente, porque a visão é sempre maior do que a gente. Uau. A visão é sempre maior do que a nossa capacidade, que a nossa habilidade do momento. A visão é sempre maior do que os nossos recursos, né? Então, quando for maior, daí a gente sabe que realmente não diz respeito a nós, mas diz respeito a Ele. Pastor, e o senhor, chegando no ministério, o senhor falou, né, faz mais ou menos uns 15 anos, chegando no ministério, o que o senhor viu para se tornar tão fiel, tão leal ao bispo? Porque hoje ainda é uma das coisas que o pastor Bruno, ele fala muito sobre essa fidelidade, essa lealdade, essa preocupação em se manter, né, pastoreado por você, né, bispo? É uma preocupação, então, e até uma vontade, né, muito grande, assim, de estar tão debaixo disso. Então, o que o senhor viu? O que o senhor sentiu? Como é que foi isso? Eu acho que a gente conhece alguém quando chega num lugar, como a pessoa sai de outro, né? E uma das coisas que eu entendi muito novo, hoje eu entendo com mais clareza, mas na época eu entendia, mas talvez sem uma definição clara, né? Que é onde arde teu coração, ali está o teu propósito. E o meu coração nunca ardeu por exemplo, ser um cara muito relevante, ou ser o cara top da igreja, ou ser o mais conhecido, mas meu coração sempre ardeu, porque antes de eu ter o bispo como meu pastor, eu tive um pastor de bairro local, e eu sempre via a dor dele, da forma de como que ele pastoreava a igreja, e como a igreja era ruim com ele, tipo, dia a dia da igreja, fofoca, discussão, gente que sai, fala, cara, não pode ser, mano, esse cara é um sofredor, e aquilo ardia meu coração. Então, quando eu chego num outro ministério por direção de Deus, saindo pela porta da frente, avisando, comunicando, eu chego num lugar que eu vi alguém que tinha uma visão mais moderna,
mais contextualizada, que tinha um perfil de liderança mais organizado do que de onde eu vim, mas que eu vi alguém, tipo assim, fazendo também tudo sozinho e tal. Só que o meu coração já ardeu por ter essa empatia por quem pastoreava antes de eu chegar no bispo. Só que ali as coisas foram criando mais forma, porque eu fui caminhando junto. E eu fui caminhando junto pensando que, poxa, ó, não, se alguém tá falando mal, não, eu tô aqui. Ah, se alguém tá... Não, eu tô aqui no lado. E eu acho que isso é importante, né? Quando a gente consegue ver... Hoje eu entendo que o que eu vivo... Hoje nós temos uma igreja muito saudável, eu tenho gente que me abençoa, eu tenho uma Suelen, eu tenho um Moacir, eu tenho um Eduardo, eu tenho um Jonathan, tenho tantas pessoas que pra mim ficaria difícil de eu falar o nome, que eu falo assim, cara, eu não sou merecedor de ter tanta gente leal a mim. Só que eu sei que isso é a colheita de uma empatia que eu tive. E eu acho tão incrível porque em Gênesis cada um reproduz segundo a espécie. Então, se pessoas leais são colocadas no meu lado, é porque eu sou uma pessoa leal e reproduzo segundo a minha espécie. Então eu acho que quando eu cheguei no 100, eu vi alguém que estava começando, era jovem, eu vi um monte de pastores, eu acho que isso é legal, até todos os pastores da igreja ouvir essa história, mas eu vi um monte de pastores que achavam que eram aqueles líderes por posição, por cargo, com ranço, por que botou o filho não sei o quê, e eu vi alguém com disposição de fazer a coisa acontecer. E eu era só um jovem, eu falei, cara, eu vou ajudar o cara, porque ser pastor não é fácil. Só que eu mal sabia que enquanto eu tinha esse pensamento, era a semente daquilo que a gente falou no início, daquilo que eu colho hoje, daquilo que eu vivo hoje. Hoje, quando eu vejo alguém muito assim, que eu penso assim, caramba, mano, essa pessoa faz até além do que eu fiz pelo bispo na época que eu tava lá, enfim, e eu acho isso muito legal. Então, eu acho que é sobre isso, sabe? Muito legal, muito legal. E você, bispo, quando o pastor Bruno chegou? Eu brinco no Start, a gente passa uma imagem de quando... Passa o senhor na época do que o senhor acabou... Não, tô brincando. Passa uma imagem da mudança, da ampliação do prédio. Aí eu brinco, olha, esse tijolinho torto foi o pastor Bruno que colocou, né? Enfim, ter pessoas leais que fazem parte desse processo, né? Hoje, eu até, né, a gente teve retiro de mulheres esse final de semana, e eu tive mais uma vez a honra, né, de apresentar a administração do DNA, da visão da igreja, e eu falo que uma das marcas do nosso ministério é a entrega, a outra das marcas é a expansão, né? Parece-me que todos aqueles que chegam e que entendem, que fazem, né, que tem esse DNA, entregam algo de alguma forma naturalmente, né? Isso não é só a entrega de valores, mas é uma entrega de si também. E a expansão. Então, nesse momento que o pastor Bruno chega e tal, daqui a pouco já começa a acontecer a expansão, né? Essa marca do ministério, da expansão, te faz... Você concorda com isso? E se o senhor concorda, o que o senhor diz para aquele pastor que está hoje, nesse processo de expandir? Né? O que o senhor fala para esse pastor, para ele se preparar, para ele ter pessoas, para ele ter um projeto, enfim, o que o senhor diz para a gente? Eu acho que tudo que você está falando está muito ligado com o que o pastor está falando, né? Os princípios que trouxe um pastor até aqui, que nos trouxe até aqui, são os princípios que são bíblicos, né? Hoje, por exemplo, o que ele falou sobre fidelidade, sobre honra, tudo isso é uma decisão. É uma decisão que não é um dia, né? E isso, na realidade, são coisas que muitas vezes muitos líderes são habilitados, são bons, mas que desprezam como princípio, não acham importante. Então, assim, uma das coisas que é importante é sempre estar perto, caminhar, aplicar o princípio, porque tem gente que depois que cresce não aplica mais o princípio. Agora eu não estou mais na casa do pai, não preciso mais honrar o pai. Então eu honrava o pai não porque eu honrava, porque eu queria alguma coisa em troca. Isso não é honra, né? Então, hoje o pastor Bruno cresceu e ele caminha comigo não porque ele precisa de alguma coisa de mim. Na verdade, eu preciso estar perto dele, a gente pega ideias, aprendo com ele também, mas ele precisa entender o propósito da honra, que a honra abre a porta para o próximo milagre. Onde a ausência de honra, a ausência de milagre, o fluxo do crescimento para por causa da ausência da honra. Às vezes o método está certo, às vezes está tudo certo, você tem a ideia certa, mas parece que não flui o método, porque de repente alguém aqui está pensando, está num lugar, mas está falando mal do seu pastor, não consegue multiplicar o GC porque está debaixo de uma liderança, mas fala da liderança. Então você nunca vai conseguir multiplicar aquilo que você está jogando pedra para cima.
né? E cai para baixo. Você acha que não afeta você, mas espiritualmente você não consegue crescer. Então, ele sempre decidiu estar perto. Então, é uma outra coisa que é importante, é todo líder aprender estar perto da sua cobertura. Se assim a gente pode né? Elias e Eliseu. Ele precisa decidir. Vem comigo, eu preciso queimar as carroças, decidir estar junto. Então, às vezes eu ia viajar, às vezes eu vou estar junto. Eu vou aí na tua casa tomar café. Não, mas às vezes eu não tinha nem nada para... Não, mas eu vou estar aí. Só de estar aí, ele entendeu a importância de estar junto. Que não é a transferência nessa questão de liderança. Existe sim o dia a dia, a vida exemplar, mas ele entendeu que existe uma bênção só de estar perto. A bênção da unidade, a bênção do acordo, a bênção de caminhar junto, existe algo que é liberado. E hoje ele desfruta disso porque ele entendeu rapidamente, né? E hoje ele é intencional nisso, né? Então isso traz resultados para ele. Ele entende isso, a importância de ter um pastor sobre a vida dele. Então, muita gente se tornou grande demais para ter alguém na sua vida. E despreza, né, a liderança, acha que chegou ali sozinho, né? Então, assim, isso é muito importante, é louvável na vida dele. E eu acho que uma das coisas, assim, que eu acho que todo líder, cara, líder de GC precisa entender, foi um processo que eu passei, sei lá, nos últimos 2 anos, talvez, e que hoje fica muito mais claro. É porque dentro de uma caminhada, quando a gente está com 15 anos juntos, a gente vai ter métodos de ensino. Tipo, todo mundo que chega e é amigo do pastor, o cara, tô aprendendo, tô junto, tal. Aí daqui a pouco o pastor te dá uma posição, tu tá, tal. Só que vai chegar um momento da caminhada que o método do aprendizado vai ser de outro jeito. E eu acho que é aí que muitas pessoas talvez se percam, né? Porque talvez eu tinha um jeito de aprender e hoje Deus mudou o método por causa da estação. Vou dar um exemplo. Ontem nós estávamos juntos, eu comentei com ele, uma atitude e uma frase, uma atitude dele, como me ensinou. Eu falei, cara, o começo era assim, ele tá aplicando, eu preciso fazer isso também novamente. Não é um negócio uau, sim. Mas que são detalhes do dia a dia que me fez pensar assim, como é bom ter um pastor. Tipo assim, coisas simples do dia a dia que tu pensa. E isso é uma decisão de um coração humilde, de alguém que, né, tem uma posição. Eu acho que quanto maior a liderança, maior deve ser o nosso coração aberto para ensinar. Essa semana eu vi algo muito interessante. Eu vi uma luta do UFC e o cara tava apanhando e tal. E um menininho, acho que era, eu não sei se era filho dele ou filho do treinador, deveria ter uns 8, 10 anos, entrou no ringue no lado dele e disse assim, ó, faz assim na luta. Interrompeu o técnico, subiu no cantinho do ringue e disse, faz assim, em vez de dar o soco, dá com o cotovelo. E na hora ele subiu e pegou e fez. Então, e ganhou a luta. O que eu aprendi com aquilo dali? Que a gente não deve ser tão grande a ponto de não aprender com alguém que aos nossos olhos parece não tenha mais nada para ensinar, ou de repente até mesmo uma criança. Então, eu acho que a grandeza da liderança é você ser humilde o suficiente para continuar aprendendo, né, com todas as pessoas, seja com quem está acima, nível maior de honra, a quem está embaixo, em todas as posições, mas não perder o coração aberto, porque quando, às vezes, muita gente quer crescer, mas se fechou para aprender. Não vai mais no seminário, não ouve mais ninguém, não ouve um líder, não ouve uma ideia. Acha que sabe mais de tudo. E daí tá penando. Tem gente que é bom, mas está penando pelo orgulho. O orgulho de não querer mudar, o orgulho de querer insistir, porque diz que ia ser daquele jeito, não respeitar, né? Se até as dispensações mudam, né? A maneira de funcionamento de cada dispensação muda, por que a nossa liderança vai ser sempre a mesma desde o começo? Então, como você falou, às vezes eu posso mudar o método, não muda a visão, né? Onde eu quero chegar, o propósito de Deus não muda. Mas às vezes no caminho vai mudar o método, a maneira como vai, pessoas vão mudar, o ciclo muda e a gente precisa entender a estação, né? Outra coisa que foi falada aqui, que ele falou sobre quem caminha com a gente, sobre fidelidade. E às vezes vai caminhar gente com a gente que às vezes vai nos trair na liderança, né? Então, com Jesus, não estou dizendo que isso vai acontecer não, mas até com Jesus aconteceu. E tá tudo certo, né? Judas às vezes precisa sair da mesa, acontece gente negar como Pedro e faz parte da equipe. Se na liderança de Jesus aconteceu, nós temos que estar preparados também. E aqui é um outro nível de liderança, né? Para um outro nível de estação, né? Que, olhando todos os grandes líderes da história, se você vai ver, teve uns momentos de crise, né? E a pergunta é se, na realidade, a nossa liderança precisa estar pronta para o dia das crises.
né? Pro dia da celebração é maravilhoso, né? Nós temos gente, temos pessoas, mas no dia das crises que são reveladas a nossa equipe, o nosso caráter, eu digo, é quando a gente dá com o dedinho, né? No canto da cama, da penteadeira, é o que sai do nosso coração, é no momento da lágrima, no momento da dor, que revela a nossa liderança, que revela como está o nosso emocional. Isso é muito interessante. E essa questão de manter-se firme nos dias ruins, né? Claro, a gente sabe que oração, né, uma palavra, tudo isso nos sustenta. Mas como vocês, como líderes, sustentam o dia do não, o dia do dedinho na quina? Como é que é? A emoção, a questão também espiritual, como que vocês lidam com isso? Eu acho que o sucesso de qualquer liderança permanecer é algo chamado identidade. Por exemplo, quando a gente sabe o que carregamos, o caminho que estamos trilhando, a gente não tem problema de receber um não ou talvez não ser compreendido, porque não é nem por uma forma de rebeldia, mas está tudo bem, porque a opinião não vai definir, porque a gente tem. Pô, eu sei o que eu sou, e aí o tempo vai revelar, né? Eu sempre aprendi algo, não sei se foi com o bispo, mas assim, eu aprendi, eu sempre falo isso para as pessoas, que o tempo revela tudo. Então, o tempo vai mostrar se é ou não é. O tempo vai mostrar, o tempo faz com que, às vezes, algo que você não entenda, tanto positivamente, eu nunca negligencio nada que eu ouço, mesmo quando contraria minha vontade. Porque teve coisas que talvez eu já recebi uma instrução e eu fiz no meu coração, por obediência. E lá na frente eu falei, cara, e hoje eu sou pastor e eu passo pela mesma coisa, tá entendendo? Tipo assim, ele tinha razão. E teve coisas que talvez eu mudei o método, foi melhor, mas tu nunca perde por permanecer, porque tu sabe a tua identidade. Eu acho que muita gente tem crise, numa discordância, né? É impossível a gente querer ter uma igreja, a igreja, os líderes, os pastores todos pensarem como eu, é impossível ter isso. E eu tô tudo certo, desde que não me desrespeite, desde que não desonre, desde que não afronte, tá tudo bem, porque eu sei a minha identidade em Deus e talvez lá na frente a gente mude, mas eu lido dessa forma, né? Mas eu acho que sob crise, talvez esse momento assim de como lidar ou com não, ou com uma fase ruim, o bispo tem até mais experiência pelas estações que ele passou, né? Isso tem níveis, né? Níveis de crise, assim como tem níveis de conquista, níveis de glória, níveis de vitória. Existem níveis de crise, né? Existem coisas que são a níveis naturais, existem coisas que são crises a níveis espirituais, ataques espirituais. Aí o discernimento de espírito é muito importante para você entender se isso é um ataque espiritual, se é uma questão de liderança normal, se é uma questão emocional, né? Hoje, na realidade, a nível de igreja, muita gente, hoje na realidade tá se aprendendo mais, mas por muitos anos nós não fomos ensinados como líderes cristãos a questão emocional na nossa liderança, né? Que é chamado hoje de inteligência emocional e que a gente chama de fruto do espírito, né? Então, assim, isso por muito tempo nós precisamos aprender na prática, né? Minha mãe teve depressão durante 7 anos, né? Ela tem um livro escrito sobre isso, né? E a gente vai passar na liderança, todo líder vai passar por decepção, né, por momentos de fracasso, vai passar. A gente não gosta de falar dessas coisas, mas vai ter planos que não foram, que não deram certos naquele momento, que não eram para aquele momento, pessoas que vão trair, pessoas que vão sair. Aconteceu com Jesus isso. Então, só que é aquilo que ele falou, o posicionamento de Judas não pode mudar quem Jesus ele era. Então, isso diz mais a pessoa do que a gente. Então, entender, como ele falou, nossa identidade, o nosso propósito, mas é claro que dependendo do momento emocional, dependendo da estação que você está vivendo, isso pode afetar, sim. Né? Eu passei momentos que o diabo sugestionava, desiste desse negócio de liderança, abandona tudo. Por que você não pula do 14º andar e acaba com tudo? Né? Foi onde eu escrevi o livro, não acabou, a promessa ainda está de pé. Por pressões que às vezes você, no teu espírito, você está bem, mas a tua mente, ela engana. Né? Por isso que todo líder cansado precisa cuidar. Ontem eu preguei sobre isso. Eu falei que líderes cansados, em meio às tempestades, eu estava falando sobre Atos 27, e daí você fez uma pergunta muito interessante. O que mantém no momento da crise um líder? Né? É a palavra que eu recebi. E eu experimentei isso, posso dizer isso na prática.
né? Então, assim, no momento que, cara, só tempestade, Atos 27 vai dizer 14 dias com o céu fechado, eles não vinham, cara, será que eu vou chegar no outro lado, o barco parece estar afundando, e aí, como é que vai ser? O que sustenta um líder nesse momento que dá vontade de desistir, dá vontade, perdemos a esperança, como diz o texto, largaram, o que eu faço nesse momento? Lembro da promessa que está sobre a minha vida, lembro que o Senhor falou, né, como para Paulo, Atos 27 fala de Paulo, que ele estava indo para Roma, o Senhor falou, você vai chegar, você vai pregar lá, você pregou em Jerusalém, você vai pregar em Roma. Só que no meio daquela tempestade, o barco afundando, as coisas tendo que jogar, o barco estava... A gente não pensa na promessa naquela hora. A gente pensa em ficar vivo, a gente pensa em que tá... Só que nesses momentos, o que vai nos manter de pé é a palavra que a gente tem que se agarrar na palavra. Se Deus falou, vai acontecer. O problema é nós, como líderes, a gente quer ter o controle. E vai chegar um nível da liderança... Tem um nível que a gente consegue controlar as finanças, a gente consegue controlar as pessoas, a controlar, entenda, né? Controlar no sentido de poder servir as pessoas, a gente sabe quem é, a gente sabe o nome dela, mas chega um nível que você só consegue liderar quando você perde o controle, e isso confronta a liderança, vamos dizer assim, secular, né? Porque é quando eu consigo chegar no momento, para mim, viver uma outra estação da liderança, eu vou ter que perder o controle, para Deus assumir o controle. Eu conversei isso com mais de pelo menos 15 pastores de megas igrejas, e eu disse, como pastorear uma igreja dessa? Ele disse, não tem métodos, só perdendo o controle. Então, quando a gente começa a entender que chega um momento que a gente fica como líder, a gente quer, não, mas isso aqui, eu preciso desse relatório, eu preciso disso. Chega um momento, se a gente não entender que tudo que você construiu é para funcionar de forma orgânica, natural, para que as coisas, de forma, esse controle, né, a gente possa soltar e Deus fazer. Chega um momento que, se não for Deus, principalmente no que diz respeito à liderança cristã, né? Estou falando no contexto cristão, porque se o Senhor não edificar a casa, né, é o que a Bíblia fala em vão, é o nosso trabalho. Então, lembrar da promessa, ter um espírito de fé e perseverar mesmo quando você não vê, né? Às vezes você está um passo de um romper no teu ministério, da tua liderança, e você pensa em desistir dali, né? Quando o diabo disse, acabou, tudo que eu via, o cenário era difícil, ainda bem que eu não desisti, porque a melhor estação da minha vida só está começando, né? A gente já construiu muitas coisas lindas, chegamos até aqui, um ministério maravilhoso, um ministério saudável, tem um bom nome, Deus levantando as nossas igrejas, mas eu sei que a melhor fase ainda está por vir. Atos 27, depois daquela tempestade, né? Depois de tudo que eles passaram, barco despedaçado, eles chegaram no maior avivamento, chegaram na ilha de Malta, onde aquelas mãos que passou por tempestade, que pensou que ia morrer, que pensou tudo, Deus usou para um grande avivamento, por cura. Então, ao mesmo tempo que está muito ruim, daqui a pouco Deus vira a chave, você está aí, você é líder, pastor, ao mesmo tempo que está ruim, se você permanecer, né, de repente mudar, porque às vezes o que precisa mudar não são as coisas ao nosso redor, né? Às vezes a liderança tem tudo a ver com a gente. O problema é que às vezes a gente não quer reconhecer. Então, às vezes uma tempestade não é ruim, é o meio de Deus de mudar coisas na nossa vida que precisava ser mudado, só que no conforto a gente não mudaria. Uau. É muito intenso, né? Porque a gente espera coisas novas. A gente que é liderado pensa, deve ter uma técnica, um método, algo muito extraordinário. E não, é o básico, né? É se agarrar na palavra, é se manter em oração, se manter firme, né? Manter uma estrutura firme do lado de si. E o bispo falou, vamos entrar, né, numa temporada nova, né? Pastor e bispo, qual é a expectativa para essa nova temporada? O que queima aí no coração de vocês? O que vocês almejam? O que vocês estão vendo com aquele olhar de drone? Eu falo, o pastor tem olhar de drone? Eu confio, ele fala, vai, eu falo, vou, né? Porque a gente não tem, não é que a gente não tem, não estamos habilitados a ter. Há uma unção diferente sobre aqueles que pastoreiam, né? Então, o que vocês estão vendo? Né? Não só para as nossas igrejas, mas para a igreja do Brasil, para aquilo que Cristo quer fazer. Vou deixar o bispo responder, eu acho. Não, deixa eu falar aqui um pouquinho. Eu acho que a nível local, talvez hoje eu estou entrando numa estação em que por muito tempo a gente quer uma aceitação de ter um resultado. E aí quando a gente tem um resultado, a gente não quer mais ter um resultado, a gente quer que os outros tenham um resultado que estão na nossa volta. Então hoje eu acho que, de fato, a maior alegria é quando eu proporciono que as pessoas da igreja cresçam, trabalhem, façam,
vivam do ministério. Uma das coisas que eu acho mais legal é ter a igreja aberta e gente que ama servir, e gente poder ser remunerado dali e tá vivendo aquilo dali também. Então, hoje, aquilo que eu penso para os próximos meses, anos, é poder, com aquilo que nós estamos construindo, abençoar muitas pessoas para que eles cresçam no ministério, né? Não é sobre salvação, claro que o retorno vai ser mais pessoas, mais ceifeiros, maior a colheita, é óbvio. Só que o objetivo é a gente poder proporcionar hoje o que eu vivo para quem de fato tem um chamado para viver isso também, né? Então, não ficar só em mim, mas que isso possa correr e multiplicar para outras pessoas, assim. Muito bom, muito bom. Eu acho que isso é alegria, né? Isso são, como ele falou, são estações do ministério, da fase, né? Daquilo que a gente entende, né? Então isso já entra numa fase de maturidade, né? E é onde a gente consegue acessar algumas coisas. Eu gosto de Gálatas 4, que vai dizer que enquanto o filho é menino, de nada ele se difere do escravo. Então tem muitas coisas que nós vamos acessar através da maturidade, né? Então, porque crescemos, já Deus vai dar acesso. Então eu creio que esse é o tempo onde nós não estamos perfeitos em tudo, mas que o Senhor está trazendo um nível de maturidade que vem, inclusive, através de pressões, de lutas, de guerras, que vão nos preparando, que nós fugimos, na realidade, mas, na realidade, elas nos preparam, né, para a próxima estação de Deus. E eu creio que essa próxima estação será de muita expansão, de muito a nível da igreja local, né, de mudança de prédio. Todas as nossas igrejas estão nesse tempo de expansão, de mudança de prédio, de entendendo essa visão do cuidado das pessoas. Eu creio que 2026 vai ser um ano de muito discipulado também. Não sei se o pastor sente isso, desse cuidado, da gente querer ver a pessoa crescer em todas as áreas, na palavra, no conhecimento. E eu acho que eu sinto Deus também nos trazendo a essência, alinhando o nosso coração. Nesse final de ano, eu tenho tido muito essa percepção. Deus tem falado muito ao meu coração sobre coisas que precisam voltar, sabe? Por que nós fazemos igreja? São perguntas. Qual é o propósito de nós sermos igreja? É eventos? É nós estarmos lá todo domingo? É a música? Eu quero um lugar que tenha uma boa música, que cuide dos meus filhos? Será que é só isso? Será que é... Qual o sentido de ser igreja? Ou porque, sabe, esse tempo a gente precisa voltar a fazer algumas perguntas para que nós mesmos possamos encontrar essas... Porque às vezes a gente está num ativismo tão grande e a gente acaba se perdendo fazendo por muito tempo as mesmas coisas. Então isso é uma questão legal para líder, só abrindo um espaço aqui. Quem não sabe, você precisa fazer perguntas para você mesmo, porque às vezes a gente faz perguntas, a gente aprende que na liderança a gente deve fazer boas perguntas. Mas às vezes a gente precisa fazer boas perguntas para a gente mesmo. Será que eu estou fazendo a minha parte? Né? Eu acho que isso é a maior chave de 2025 para 2026. Porque eu estava fazendo coisas que para mim não faziam sentido. Isso aí. E eu estava fazendo por quê? Porque todo mundo estava fazendo. E aí, sabe a sensação que eu tive? Quem caminha comigo sabe aqui da igreja. Foi, cara, eu não preciso fazer o que tô... E hoje, de verdade, eu me sinto mais feliz, mais satisfeito, mais influente com poucos, mais tipo assim, porque eu quis sair de uma bolha. Tô nada contra isso aí, porque tem gente... O que acontece? Existem 5 ministérios. Tem gente que é um evangelista. Tem gente que é um pastor, tem gente que é um profeta, um apóstolo, enfim, um mestre. Só que às vezes a gente vê uma bolha de evangelistas, de gente que vai, quer. E a gente acha, cara, mas eu não quero saber. Talvez eu não seja o Davi, talvez eu não seja o Gessé, talvez eu só seja o cara que vai lá e vai trazer o Davi pra cá e tá tudo bem, tu tá entendendo? Então a gente não precisa ser o cara da arte, o cara... Não, a gente precisa ser o que Deus nos chamou. E eu acho que isso fez todo sentido para mim na transição de um ano pro outro, para minhas tomadas de decisões, escolhas, porque eu falei, cara, eu vou parar porque talvez isso não faça sentido. É legal tu fazer algumas coisas por ego pessoal, tipo, eu fui, conheci e tal, mas depois tu vai e tu pensa assim... Não é o propósito original, né? Pode até ter, mas não isso, não é... A gente pode mas, tipo, não é sobre aquilo, não é sobre... Eu agora... Igual a gente que é pastor de igreja local sabe, a gente todos os dias recebe um convite para receber alguém, a gente... E a galera tá assim na estrada, tipo assim, não, eu vou e algo vai acontecer. E na verdade que até um simples momento como esse...
às vezes tem muito mais a ver com o nosso propósito do que a gente fazer o que está todo mundo indo ou fazendo. Isso aí. Eu concordo plenamente. Assim, então, o que eu tenho assim para 2026 é que vai ser um ano que Deus tem falado ao nosso coração. Nós veremos os resultados por causa do alinhamento de 2025, sabe? Essa tempestade que eu falei de Atos 27 foi uma tempestade que o próprio Deus permitiu. É uma tempestade que ele soprou porque ele precisava levar Paulo para Malta. Então tem tempestade que é por causa de desobediência, tem que às vezes a liderança, se não tiver alinhado, vai vir tempestades, né? A tempestade resultado de desobediência por estar fora do propósito, mas tem tempestades que elas são providenciais da parte de Deus. Então, para nos levar, a gente acha que está atrasando, mas está acelerando. A gente não quer jogar coisas fora, perder pessoas, perder coisas, mas ela está acelerando para nos levar para a próxima estação. Quando ele sai do barco, coisas novas acontecem. Então, eu estou numa expectativa de muitos milagres, sabe? A essência do evangelho, cada dia mais, essa maturidade da igreja de maneira geral, os membros entendendo a sua missão, o seu propósito, entendendo o que é a igreja, porque nós nunca tivemos tantas igrejas. Né? Nunca tivemos tantas denominações, mas o que o Senhor tem falado é entender a base, a raiz realmente do evangelho, tentar tirar muita coisa que não é evangelho, muita coisa que a gente até recebeu como herança, mas que de repente também não é, tem mais a ver com ativismo religioso do que o próprio propósito de Deus para a nossa vida, e a gente viver a simplicidade, como você falou, né? Às vezes a gente espera algo muito mega, ultra power, mas às vezes é tudo muito simples, só que a gente precisa aplicar com amor, com verdade, com vida, para que a gente possa... Eu acho que é se manter saudável, sabe? No meio de uma geração com tanto anabolizante, com tanto botox, com tanta... As pessoas, elas querem tanto filtro, as pessoas querem algo que seja real. Eu acho que 2026 para nós, eu acho que esse é o nosso desafio, sabe? Ser real, ser original, como ele falou, viver o que Deus tem para nós, descobrir e estar no centro da vontade e mergulhar naquilo que Deus tem para nós, porque a gente quer ser, todo mundo quer ser Neymar, né? Todo mundo quer, entre aspas, no sentido de eu quero estar nessa posição, né? De views, de salário, e às vezes não tem plenitude, porque está buscando algo que nem Deus quer. Né? Então a gente falou algo que foi muito interessante, que lá aquela nossa conversa no carro, depois eu fui desenvolver aquilo e a gente estava conversando sobre 1 João 3,20, né? 3,21, 3,19. Por ali. Sobre Deus é maior do que o nosso coração. Isso aqui nesse final de ano, aquele texto foi uma chave para mim, porque às vezes a gente deixa as nossas emoções reinar no nosso coração, onde Cristo deveria tomar o governo, né? E tem muita gente, daí volta no que a gente falou, emoções cansadas, emoções feridas, gente decepcionada, com ausência de resultado, e ele está liderando baseado nessas emoções e não baseado no governo de Cristo. E a gente acaba fazendo, até a gente falou sobre a idolatria das nossas emoções, onde a gente deveria colocar Cristo no centro, estamos colocando o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu estou com vontade. E se a gente fosse fazer liderança só quando a gente gosta, estivesse com vontade... Se a gente fosse orar quando está com vontade, ler a Bíblia, ir na igreja quando está com vontade, poucas vezes a gente... Se a gente fosse desistir todas as vezes que dá vontade... Dá vontade. Então, assim, eu acho que tirar as nossas vontades do governo, do trono do nosso coração e colocar Cristo como centro vai fazer toda a diferença e decidir viver de uma forma leve, sabe? Leve emocionalmente, leve espiritualmente. De comparações. Leve de comparações, ser livre, né? Isso aí. Eu acho que... Esse movimento todo, né, de muitas igrejas, né? Esse movimento social que a gente tem na nossa mão faz com que a gente entre, né, nessa comparação. Mas eu vejo que dentro das nossas igrejas, dentro de nós, Deus está escondido. Né? Deus está ali soterrado por muitas coisas, né? E é o que o bispo falou, chegou o tempo da gente olhar para isso de uma forma diferente. A gente leva tantas palavras onde a gente tenta lidar ou fazer com que a pessoa entenda como lidar com as emoções, mas existe um Deus escondido dentro de nós e dentro das nossas igrejas, ele está dando a cara, né? Eu tenho uma pergunta para o bispo, nós estamos quase no final já do nosso podcast, queria já pedir para quem está em casa curtir, comentar, compartilhar, mas eu sempre, para pastores de igreja local, eu sempre faço essa pergunta, porque a gente sempre aprende muito, quem está em casa sempre aprende muito com isso. Uma pergunta um pouco, talvez, constrangedora, se o senhor se sentir à vontade de responder ou não, mas hoje,
para quem ouve o senhor, escuta, assiste, para onde chegar esse vídeo em algum momento, quais são os erros que talvez o senhor cometeu na sua jornada do início até aqui, que você aconselharia alguém a não cometer, que está começando ou que está fazendo o ministério? Um dos principais erros que eu vejo na realidade, todo mundo tem as suas debilidades na liderança. Um em uma área, outro noutra, mas eu acho que a questão às vezes eu tinha bons projetos, bons planos, mas não perseverava nos planos. Não, a disciplina suficiente naquilo que é correto. Às vezes você tem um bom plano, você começa até bem, mas às vezes por alguns motivos que na realidade, no fundo, a gente dá algumas desculpas, mas na realidade essa questão da disciplina, até hoje eu tenho que lutar com essa questão da disciplina, porque é fácil você ter disciplina naquilo que você gosta, mas nem tudo, né? Alguém que é maduro não foi chamado para fazer só o que gosta na liderança, aí a maturidade vai pedir para a gente fazer aquilo que é necessário. Então, hoje eu não acho um erro em investir demais, em acreditar em pessoas que hoje, de repente, não estão mais. Hoje eu vejo que toda liderança faz parte, a semeadura. Você vai contribuir no propósito na vida de alguém, né, num tempo. Tem gente que vai entrar no ônibus numa estação, vai sair na outra. Tem gente que vai até o ponto final, né? E tem gente que vai lá mais próximo no final. Então, assim, mas eu acho que o principal erro, de repente, hoje eu vejo que eu poderia ainda tenho tempo ainda para fazer isso, graças a Deus. Eu tenho uma meta, um propósito no meu coração, mas de treinar mais pessoas da casa, mais filhos, e acreditar mais ainda em gente que não tem cara de liderança, em construir, sabe? Como você. Eu acho que, tipo assim, eu acho que esse é o meu maior desafio. Ó, vou falar assim, uma das coisas que eu me pego por vezes, né? É porque é até difícil, constrangedor também. A gente tem que encerrar agora, que vai fechar o horário. Mas só pra gente deixar isso no ar. Cara, quando tu chega no ministério, eu cheguei no ministério, tinha 17 anos. Mais ou menos isso, 17 anos. 17, tava fazendo 18 ali. E eu não tinha cara, eu não tinha perfil, tipo assim, não tinha nenhuma formosura. Sabe quando alguém olha e fala, cara, não vai dar nada. E por vezes, talvez, muitos olhares para quem tava à frente pensava assim, é uma das coisas que eu mais aprendo com o bispo, que eu carrego assim, uma das coisas, porque ele acreditou em algo que ninguém acreditava. E eu acho que o líder tem essa capacidade, porque a gente vê alguns perfis, pô, esse cara aqui, ele é leal, esse cara aqui é isso, mas quando chega alguém e tu vai dando espaço, como a gente tem vários adolescentes jovens que às vezes têm um desejo de ser, e às vezes é muito novo. Olha, eu que fui escolhido novo, por vezes a gente pensa isso, né? Só que como acreditar lá no início, talvez, fez eu ter um resultado de hoje, com 32 anos, ter. E como é difícil, eu penso que pra mim a minha maior dificuldade é olhar pra alguém como alguém olhou pra mim, que é novo. Tu pensa sempre no quê? Não, mas eu vou gastar um pouco mais tempo naquele que é mais velho, naquele que é um pouco mais habilidoso. Só que eu acho que talvez é um dos maiores desafios pessoais pra mim, porque eu sou fruto disso, mas a aplicação disso é extremamente difícil. É isso aí. A gente volta na semente, né? Que a gente já quer a colheita pronta. Né? Todo líder, não, porque agora a igreja está grande, então eu preciso de alguém que já esteja mais pronto. Né? A gente não quer ter esse trabalho manual, mas que de vez em quando a gente precisa parar e dizer, poxa, eu preciso acreditar como acreditaram em mim. E eu acho que a questão do legado, daí eu termino a minha fala citando isso, né? Hoje a minha maior alegria é poder olhar para trás e ver algumas pessoas, porque todo líder, você não vai construir muitos líderes, né? Você vai ter pessoas que você vai contribuir na vida delas em alguma fase, em alguma estação, e isso é normal. Mas essa questão de quantas pessoas você deixou, que tipo de liderança você deixou. Então, quando Davi venceu a batalha, né? Ninguém perguntou quem é esse menino. Perguntaram para ele quem é o pai dele, né? Porque se ele é assim, então quem é o pai? Quem preparou? Então, acho que isso é interessante a gente pensar, porque daí é o outro nível que o pastor está falando agora, o Bruno está falando agora, da gente liderar através de alguém. É onde a nossa alegria agora, igual a minha alegria, né? Tem outros pastores, mas ele está aqui. Minha alegria de ver o crescimento dele, ver ele pastoreando outros pastores. Isso é um outro nível da liderança, entendeu? Então, assim, eu via os dias que ele ia lá em casa e fazia pergunta toda hora. Toda hora.
pastor, e agora? Isso aqui, o que eu faço? Aí no outro dia, daqui a pouco tocava o celular. E agora? Isso aqui, como que você faria? Então, essas perguntas, ele já sabe como eu faria, ele já tem a visão dele e ele foi construindo, sabendo o que é certo e o que é errado. Aí o que acontece, tem gente que não se dá a oportunidade de ser discipulado. Não faz as perguntas. Eu vou fazendo, e daí se o pastor achar, ele que me corrige, já chama. Aí ele vai construindo um caminho que ele tá perto, mas não se permitiu ser discipulado. Porque é quando eu preciso ser modelado, né? Eu preciso dar oportunidade. Então isso ajudou ele, acelerou muito. Então, assim, eu poder ver o que Deus está fazendo através da vida dele, pastoreando outros, isso para mim, eu tenho, assim, com todo carinho, né? Sem arrogância, mas eu tenho felicidade nisso, né? De poder ver, poxa, valeu a pena. Valeu acreditar quando eu disse, pô, tu vai investir naquele menino, cara. Eu vi, né? Eu via. Porque eu também vi, assim, às vezes rumores, tá, mas ele, tipo assim, É. tipo assim. Porque eu nunca olhei só para quem tinha posição. E hoje eu pago um preço muito caro até hoje. Poxa, mas eu que tenho o título, poxa, mas eu que tô coisa, e daí vai usar tal pessoa, né? E eu tenho voltado, eu confesso que até nesse quesito eu tenho voltado lá, de levantar. Hoje, a minha questão não é só mais igreja, é sobre pessoas. Hoje eu quero realmente deixar o maior número de líderes formados ou encaminhados, né? Porque essa formação depende muito também da pessoa, mas encaminhado, sabe? Dizer, poxa, eu fui ajudado, me estendeu a mão, fui plataforma, não cobertura, mas plataforma para crescer, para ajudar outros, né? E esse é o desejo do nosso coração, de ver o ministério. Eu tenho aí no sonho, né? Eu tenho o Fala, sonho da bispo, gente fala. pelo menos ter aí 100 líderes. 100 líderes formados que vão, pelo menos, liderar no mínimo 1.000 pessoas, né? Esse é um dos meus desejos em vida, de eu poder ver, contemplar a gente pelo menos com 100 igrejas, no mínimo. Eu estou aqui botando, né, tem coisas maiores, mas no mínimo 100 líderes, com 100 igrejas de pelo menos 1.000 pessoas alcançando, treinando, né, nesse mesmo modelo. E não é só sobre resultados, hoje não é só sobre números. Números são consequências. Eu acho que a maturidade vai trazendo isso para a gente, né? Mas é o coração por detrás, é o porquê. Né? Eu falei com um pastor lá, eu não quero alcançar um resultado que eu precise falar mal de outro pastor, que eu precise passar por cima, que eu precise tentar, eu não quero dessa maneira, senão eu vou fazer outra coisa. Então, tão importante quanto chegar, eu acredito que é a maneira que o líder chega, a tua construção, é como as pessoas te veem, porque vai chegar um momento que um dia você não vai ter mais nada. O que você vai é a tua liderança, é o que você constrói. E eu acredito que uma liderança não está baseada num prédio. É quem você vai se tornar no dia que não tiver mais nada. Essa figura que as pessoas vão dizer, eu ainda quero ser como aquela pessoa, mesmo no dia que ela não tiver nada. É o momento que as pessoas te seguem, não somente pelo teu resultado, mas por aquilo que Deus construiu em você, por aquilo que você se tornou na caminhada que foi te habilitando, tuas experiências, a maneira como você tratava, a maneira como você lidava, a maneira como você investiu. Na realidade, a gente tem que sair desse mundo sem nada, né? A gente deixou tudo que a gente podia, a gente entregou tudo aqui. Muito bom. Eu falo como ovelha, né? Andando com vocês, eu tenho percebido, eu passei por um momento de luto faz 2 meses, e naquele dia Deus falou comigo muito, porque a minha tia, ela era extremamente acessível dentro de uma comunidade religiosa, extremamente participante, mas ela não era liderança. E lá tinham, acho que eram 180, 200 pessoas. Ela ajudava muito com os casais, né? E aí eu via as pessoas falando, nossa, mas a Z foi muito importante. A gente passava, sempre tinha um café, ela sempre tinha uma palavra. E ela não era nada, ela não era líder, ela não exercia nenhum papel a não ser ela e fazer aquilo que Deus tinha colocado no coração dela. E voltando da viagem, eu vim pensando isso e Deus falou comigo. E se você fizer tudo que você está fazendo e não ser nada? E eu falei, amém. Porque é sobre aquilo que nós deixamos, é sobre aquilo que nós construímos como plataforma para que os outros exerçam aquilo que realmente é para cada um. Como que a gente vai ser lembrado, né? Exatamente. Não vai ser lembrado só para a cadeira que a gente comprou, pelo LED, pelo prédio que construiu. É sobre quantos corações a gente conseguiu tocar. Exatamente. Com a posição, com aquilo que Deus nos entregou, né? Eu esse final de semana falava, né? Falei, obrigada pelo sim, sim, Senhor, sim ao Pai, porque uma família como a minha foi resgatada, foi reestruturada por conta do ministério,
né, do nosso ministério. Então, quantas famílias mais, né? Esse final de semana a gente pode ver quantas mulheres, quantas pessoas são transformadas a partir, não do prédio, não da cadeira, não do microfone, mas sim do coração, que se dispôs a fazer aquilo que Deus tinha. É muito legal, né? É isso aí, gente. E debaixo dessa conversa aí tão boa, gostosa, a gente vai encerrando, que senão o pessoal já expulsa a gente do estúdio, brincadeira. Mas eu quero agradecer o Bispo, obrigado, Bispo, Suelen, você que estava acompanhando aí. É frase do Bispo, tá? Me queira bem, que eu te quero bem, e o Senhor também. E eu vou deixar ele se despedir, o pessoal se despedir. Da minha parte é isso, pessoal. Valeu, gente. Deus abençoe. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. É sempre muito bom a gente falar sobre esse assunto, que o nosso coração continue queimando, né, pelo propósito, né, que liderança tem a ver com pessoas, de levar outros a outros níveis, e que Deus continue tendo misericórdia de nós para cumprir esse propósito tão maravilhoso, essa oportunidade. E eu só queria terminar deixando algo: celebre cada momento que você está vivendo. Olhe para o lado. A gente tem costume como líder celebrar destinos, mas a gente precisa celebrar mais a caminhada, celebrar cada momento. Tem gente que parou até de celebrar aniversário, não compra mais bolo. Celebre, viaje, curta seus filhos, curta sua família, curta o hoje. O que você está vivendo, nós estamos vivendo aqui maravilhoso. A gente tem que curtir esse momento, porque eu não sei se amanhã vai ter. Então seja feliz agora, que Deus te abençoe. Amém. Com muita alegria, muita felicidade, a gente se despede. Curte, comenta, compartilha, siga nas redes sociais. Na descrição do vídeo vai ter a rede social do Bispo, do Pastor, para você usufruir de tudo que eles mostram, ensinam e passam pra gente a partir do Instagram e também aqui do YouTube, tá? Amém. Nos queira bem. É isso aí.